Fala pessoal, mais um episódio do Central do Esportes, aqui de novo com o Fábio Velame, jornalista do Diário do Rio Doce, o Vitor Gabriel, editor de imagens da TV Leste, diretor de imagens da TV Leste e estudante de jornalismo. E a gente vai começar falando sobre o assunto da semana, né? Não tem como correr. A gente finalizou no último episódio falando sobre a convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo. E vamos lá, Fábio, o que você achou dos nomes? Então, foi uma convocação assim, interessante, né? Algumas surpresas, pelo menos para mim. Eu não esperava que o Ryan fosse convocado, né? Um atacante que está lá no Bournemouth. E o goleiro Everton, né? Também para mim foi outra surpresa. Apesar que a imprensa nacional já estava falando sobre a possibilidade dele ir, né? Por causa da má fase dos outros dois goleiros. Mas foi uma convocação que não ia fugir muito daquilo, né? Porque tinha que ser baseado naquela pré-lista de 55. E então tem entre coerências do treinador mantendo os jogadores que estavam sendo convocados e algumas surpresas, como eu citei aí, né? Tipo assim, não tinha como fugir muito daquilo ali. A gente vai discordar de 2, 3 ou 4 nomes, o que é normal, como toda convocação, a gente tem nossos preferidos, nossos escolhidos. Então, assim, foi normal, mas que dá discussão, né? Por exemplo, eu acho que o Kaique deveria estar na lista, né? Mas é um jogador que foi convocado poucas vezes, então a coerência do treinador em relação aos outros escolhidos foi mantida, né? Diferente de outras situações, né? Mas é isso aí. Eu achei também, igual você falou, a coerência do treinador acho que foi muito visível na convocação. Porque eu tava até comentando com um amigo meu e perguntou assim, Vitor, o que você acha da convocação? Eu falei, cara, achei complicado, poderia ser muito melhor ainda. Eu achei uma nota 7. Tinha uma margem para melhor ainda em muitas coisas, muitos aspectos. Só que aí ele fez uma pergunta para mim, que para mim foi tipo divisor de águas, para mim pensar de outra forma. Ele perguntou assim, mas na cabeça do treinador, do jeito que ele joga, você acha que foi conivente, foi tudo certinho? Aí eu parei, analisei e falei, cara, eu acho que sim. Porque com a convocação do Neymar, eu pensei que tipo ele convocou uma seleção mais voltada pensando na defesa. Mas aí você pode falar assim, Vitor, mas ele convocou 9 atacantes. Só que se você analisar as opções, tanto nas laterais, tanto no meio campo ali, ele escolheu jogadores que sabem mais defender, que primeiro jogava mais para defender do que para atacar. Porque eu pensei assim, porque tipo assim, o Alexandro hoje ele tem um estilo de jogo mais defensivo. Danilo também. Por mais que eu acho que vai ser o Wesley o titular na lateral direita. Mas eu pensei assim, eu acho que ele vai começar fazendo uma defesa com a linha de 3, no sentido com a bola, né? Com o domínio dela, e avançar, deixar o Wesley avançar no corredor para ajudar naquele lado direito. E aí vai fazer por exemplo, eu acho que vai ser o titular, vai ser o Alexandro. Eu não duvidaria. Não é um espanto para mim. Mas também vai ser uma briga, acho que vai ter até no gol, no lateral esquerda e no meio campo ali vai ter muita briga. Você acha que no gol o Alisson não entra como titular absoluto? Eu acho que não, porque ele tá voltando de lesão. Eu acho que ele não joga desde fevereiro, se não falha a memória. E ele vai voltar, eu acho que ele vai voltar a jogar agora, vai ser nesses últimos jogos do Liverpool, porque faltam 3 ou 2 rodadas para o campeonato inglês, talvez ele volte a jogar já. E aí vai ter 1 ou 2 amistosos ou 3 amistosos com a seleção. E aí eu acho que a seleção vai ver se ele tá com esse nível de jogo para poder ser titular. Por isso que eu também acho que foi convocado o Everton por causa disso. É um goleiro experiente, já usou a amarelinha em algumas ocasiões, campeão olímpico, se não me engano, estava no grupo, né? Já foi convocado na seleção também várias vezes, jogou também já. Então, tipo assim, confiaram nele a experiência. Dos goleiros que tinham, assim, o Hugo, que são 3 jovens que para mim vão estar John e o Hugo, que são 3 jovens que, para mim, vão estar no próximo ciclo, não neste agora. Então, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que a seleção, a gente precisa começar a equilibrar. Acho que toda Copa do Mundo tem que ter um equilíbrio em cada setor ali para ir preparando os nomes mais jovens e não deixar eles a Deus dará lá sem a experiência. Igual a gente falou semana passada sobre o Thiago Silva e tal, você reforçou. Não fui contra a convocação do Neymar, eu acho que um nome ok. O que me deixou surpresa foi a convocação do Ryan, até porque o João Pedro estava vindo muito bem.
era um nome assim de destaque, foi super bem no Super Mundial. Mas o gol que me incomodou foi o Everton. Eu acho que, assim, não participou desse ciclo, né? O Everson do Atlético. Mas no momento, para mim, ele é muito mais goleiro. Ele passa mais confiança, assim, em penalidade. Lembrando, tô falando de momento. O Everton, ele é infinitamente mais vencedor, né? Em questão de clubes. Mas eu acho que foi um nome que faltou. Acho que vai chegar um momento em que o Everson vai ser aquele Fábio. Durante 2010, 2014, que ficou faltando. Só que, assim, ali no meio do campo, para mim, não tem surpresa. Eu não sou a favor da ida do Paquetá, mas, né, acontece. Agora, assim, no ataque, eu só senti a falta do João Pedro também. Confesso que eu fiquei um pouco dividida entre a falta do João Pedro, mas muito feliz com a ausência também do Richarlison. O Richarlison é um nome, para mim, que na seleção não cabe. Não dava mais, né? Ainda mais neste ano mesmo que o Tottenham tá brigando para não cair, tá sofrendo. Ele não tá sendo o destaque do time. Ele sofre muito com altos e baixos dentro do clube. Tem hora que ele é titular, tem hora que ele é reserva. E aí você vai confiar nesse cara de novo, ser um 9 da Copa. Ainda mais tendo o Igor Thiago que tá voando na Premier League. E aí eu acho que seria muito hipocrisia. Eu acho que o Ancelotti não é esse cara muito hipócrita para chegar neste ponto, né? Mas o Richarlison foi jogador do Ancelotti em algum momento no Everton. Da carreira, né? Então, assim, a expectativa do Richarlison era essa, mas dentro do campo ele não conseguiu realmente corresponder. Em relação ao João Pedro, que você falou, acho que ele perdeu mais a vaga mesmo, foi pro Endrick e pro Igor Thiago, né? Pela característica, né? Nem foi pelo Neymar, assim, que o Neymar tem outra característica, mas eu acho que ele poderia estar na lista, poderia, só que o Ancelotti resolveu apostar no Endrick, que tem muita gente que talvez que queria que ele fosse convocado, mas não apostava, né? Porque ele foi lá pro Lyon, aquelas coisas todas, e pela temporada do João Pedro, né? Mas aí ele acabou ficando de fora, mas como a gente falou, são escolhas. Tinha várias opções ali, e aí quem ficou de fora foi ele, né? Alguém que pediu a ausência do Neymar, né? Pediu a convocação do Neymar, né? Como todo o grupo, né? Felizmente, para o jogador, para os outros não é porque os caras foram convocados, então faz parte, né? São 26 nomes, é uma lista grande, que antigamente era só 23. Aí depois aumentou para 26, então tem 3 vagas a mais desde a última Copa, mas é isso, é concorrência. Se ele fosse um cara que tivesse decidido muito o jogo com a camisa da seleção brasileira, talvez ele estivesse na lista final. Como ele não foi aquele cara decisivo, né? Porque o centroavante tem que fazer gol, gente. Então, ele não fez enfim, ele não conseguiu decidir tanto para a seleção brasileira, por isso que eu acho que ele ficou para trás aí nessa escolha. O Endrick é mais pelo momento dele no Lyon, por ser menino novo, por ser um cara rompedor. E é um cara que pode ser diferente aí explosivo, né? Explosivo, né? Entrando no jogo assim, né? E o Igor Thiago, como você bem falou, foi um cara que destaque da Premier League num time pequeno, mediano. Então, assim, e ganhou nos minutos finais, né? Que ele foi convocado aí nesse final de ciclo aí e conseguiu garantir a sua vaga. E a verdade, brincando assim, né? Pra galera que não é de Minas, fica aquela ideia que eu vi muito comentário da galera que não é de Minas falar: Igor Thiago foi convocado. A verdade é que não queriam que o Igor Thiago fosse. Muita galera do meio Rio-São Paulo que não conhece tanto, não queria que ele fosse. Mas eu bati muito na tecla que, em todos os grupos que eu tô e tal, eu falei: olha, gente, precisa de um atacante, vamos falar, trombador. É porque a galera que defende, tipo assim, criticou a ida do Igor Thiago, estava esperando o Pedro, que foi outra ausência muito comentada também, pela característica parecida, né? Mas eu acho que, no momento, o Igor Thiago, ele é o nome porque, além de tudo, ele também tem a força física, né? Então... E o Pedro também tá voltando de lesão, lembrando. Então, o Pedro esteve na última Copa. Também. Então, acaba que você tem esse negócio. E se não me engano, ele tá no lance do gol da Croácia. Tá. Tava lá na disputa, ele e o outro volante. O Fred. Lá na frente. Então, tipo assim, é muito complicado. Eu entendo que, tipo, tem jogador que não tem muita mídia. E acaba que quando vai, fica aquele espanto. Nossa, fulano foi. Igual, por exemplo, o que me deixou muito chateado de verdade nessa convocação é você levar o Alexandro e não levar o Luciano Juba.
Pô, gente, desculpa, eu gosto demais. Tipo assim, eu respeito muito a história do Alexandre, um baita lateral vencedor na Juventus, multicampeão. Só que o cara atravessa altos e baixos dentro do Flamengo hoje. E, tipo assim, ele não é ele é titular, às vezes, tem hora que é o Ayrton Lucas e por aí vai, mas não é o titular. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, assim, eu acho que eu já falei com vocês em off, se o Alexandro, se o Léo Pereira e se o Paquetá estiver jogando o que tá jogando com a camisa de outro time, eles seriam convocados? Não, com certeza não. Talvez o Paquetá sim. Não, na verdade, o Paquetá estava no ciclo e ficou fora do ciclo por causa daquela questão lá dos apostas, mas aí voltou, né? Mas assim, se fosse com a camisa de outro time, jogando o que tá jogando, seriam convocados ou não? Com certeza não, porque é igual eu comentei hoje mais cedo também. Eu falei, eu senti falta do Luciano Juba, um colega meu aqui. Aí ele falou, cara, o cara joga no Bahia. Eu falei, mas irmão, independente da onde que ele jogue, entendeu? Se você pegar os laterais da seleção, tem um cara que foi convocado que joga no Zenit. Você pegar os 2 destaques do Brasileirão de 2025, quem? Luciano Juba e Kaique. Então, tipo assim, é complicado. Eu até falei, pra mim, tanto o Juba, tanto o Kaique... Os números do Juba são muito bons, né, cara, na temporada, comparando com todos os laterais do Brasil. Se fosse por números, o Juba teria que estar. Mas aí é aquela coisa da coerência de cara que já tá no ciclo. Pra mim seria Juba e Kaique, os laterais na esquerda aí, mas quem sou eu pra falar? Eu achei até interessante, igual já pegando também uma... Você falou do Léo Pereira. Eu não teria convocado também. Eu acho que tipo, ele vai ser uma quarta opção ali na zaga. E aí eu penso o seguinte, eu até comentei. Eu vi algumas pessoas comentando e eu vi no HG, o canal do Everton Guimarães, um rapaz lá, não sei, eu não vi um recorte, não tá o nome dele falando lá, na mesa redonda deles, ele falando que na última entrevista do Casemiro, ele deixa uma coisa muito... como é que fala? Subentendido, panela. Que tem uma panela. Um senta de um lado e o outro senta de outro. Que claramente o Endrick não faz parte. Então, mas o Thiago Silva não faz parte também. Porque ele fala, a galera que senta de um lado é o Thiago, é o Marquinhos, é o Casemiro, o próprio Casemiro, Neymar, eu acho que é o Alisson. Tem uma galera o Danilo. Então, tipo, tem uma galera que senta ali. Aí ele falou que vê o Bruno Guimarães sendo o sucessor dele. Dentro dessa panela, assim, de capitania, essas coisas. E aí ele não citou o Thiago Silva. E é um cara que... eles fizeram até uma linha do tempo que o Thiago Silva veio primeiro que eles. Que o Casemiro, que o Danilo. O Thiago Silva estava na Copa de 2010. Então, aí tipo assim, eles não falaram dele. Então acaba que na minha concepção eu vejo que faltava um apelo, talvez também, pro Thiago Silva ser um zagueiro que poderia estar ali. Que diferença vai fazer um cara ali? Quando eu vi o Thiago Silva na pré-lista, eu falei assim, opa, acendeu uma luz aqui e falou, gente... E colocou o cara na pré-lista, eu acho que ele vai. E tem mais histórico, né, do que o próprio Léo Pereira, apesar da idade. Eu levaria o Thiago Silva no lugar do Léo Pereira sem pensar 2 vezes, cara, mas... É porque o Léo Pereira não é tão garoto assim, né? Então... É porque é do Flamengo. Sim, porque, tipo assim, se a gente for pensar, não adianta nada levar só veterano, né? E não preparar, mas também não adianta nada... Levar só um menino novo, ou um cara de idade média, ou tá no auge físico dele. Tipo assim, colocou o Thiago Silva na pré-lista e não levou. Então colocasse, né? E eu não consigo. Acho que a própria torcida do Flamengo teve uma época assim, né? Uns meses atrás, que tava com o pé atrás com o Léo Pereira, que ele vinha falhando muito. Acho que ele foi expulso numa sequência de 2 jogos. Lances bizarros. Ele e o Léo Ortiz já não tava dando tanta liga assim. Então, assim, acho... complicado. É até engraçado porque tem alguns memes na internet depois da convocação mostrando que, tipo assim, essa é a zaga da seleção. Aí botou Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Placar final 2-0 vitória no último jogo. Então, tipo assim, você vai esperar isso aí? Então é complicado. Tipo assim, é lógico, devido às proporções, obviamente, tal, essas coisas e tudo aí. Mas... cara, é preocupante. Esse lado da convocação me deixou muito preocupado. Igual, eu não queria também o Paquetá convocado. Eu também acho que tipo, já deu o que tinha que dar. Eu não confio mais. Ainda mais nessa volta dele pro Brasil. Custou papo de 30 milhões de euros. Aí ele não tá despontando um ótimo futebol, igual vários jogadores que vêm da Europa e jogam horrores aqui.
E ele não tá conseguindo. E não é que ele tá vindo no final de carreira, ele tá vindo talvez no melhor, tipo assim, na melhor idade possível para estar no Brasil. 28, 29 anos, algo assim. E aí ele não consegue desempenhar esse grande futebol que a gente espera dele. E aí ele vai para a seleção e, tipo, eu vejo de fora o Sara, que tá sendo um dos destaques do Galatasaray. Aí vai o Andrei de fora também, que é um dos destaques do Chelsea. E aí fica para mim confuso. Assim, você vê... Aí saiu hoje também que o Brasil convocou um menino do Sub-20 do Flamengo para ser o quarto goleiro, só para treinar mesmo, não que vai jogar a Copa, vai só ajudar o time no treinamento, que do Flamengo também. E aí você fica tipo assim, pô, irmão, vai ter 5 negros lá? Que, como eles vão treinar lá em Teresópolis, né? Teresópolis, né? Deve ser lá mesmo. A Granja Comari, então é no Rio, então é mais fácil pegar um jogador da base de um time carioca, né? Então... Eu entendo que o Flamengo ganhou o Mundial, algumas coisas, títulos internacionais nos últimos tempos. Mas, na minha concepção, pô, gente, será que não tem nenhum goleiro aí que, sei lá, gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que não... vai fazer diferença, né, Victor? Porque se algum dos goleiros for cortado, ele vai ter que chamar alguém que tava na pré-lista. Então, esse quarto goleiro aí da base do Flamengo não... Eu entendo, só que fica naquele gostinho, né, pô? Que vai, tipo assim... 5 caras do Flamengo, mais esse cara de aleatório assim, mas pô... Seria mais frustrante pro cara que não tá na Copa, tá lá treinando, né? Não sei como é que seria essa situação de um cara que tá na pré-lista, mas que não foi convocado na lista final e ficaria lá naquele treinamento. Não sei como é que seria isso aí, esse impacto pro jogador. Um nome também que eu gostei muito de ver foi o do Danilo, do Botafogo. Também gostei muito. Botafogo. Esse aí sim, o outro. Não, o Danilo do Botafogo, eu acho que ele é um dos nomes, assim, que vai para essa Copa, óbvio que já tem uma experiência, né? Uns anos aí de profissional, mas que, quem sabe, apareça na próxima também, então é um nome que tem que ser lapidado. Eu acho que ele tem uma facilidade no passe, assim, que é impressionante. Eu acho que ele pode agregar muito. Eu acho ele um baita jogador. Ele é um cara dinâmico, né? Ele é um volante, mas é um volante que chega na frente. Um jogo que marcar, tem velocidade. Inclusive, eu acho que ele ganhou, a vaga foi do Andrei, né? O Andrei que nem é titular direito do Chelsea às vezes. Então, assim, por isso que eu acho que o Andrei também ficou para trás nessa situação aí. Que o Danilo chegou e atropelou nesse final de ciclo e mereceu a convocação. A chance, né? Mas, tipo assim, eu voltando também, falando um pouco lá na frente... Eu senti um pouco também de falta... Tipo assim, essa reta final um pouco do Antony foi muito boa, mas... E eu fiquei meio frustrado com o Martinelli. Tipo assim, eu sabia que ele ia ser convocado, só que Vitor, não consigo ver... Tem alguns jogadores na seleção que eu não consigo mais ver. Para tipo assim, com confiança. Igual soltar uma mesa... Uma escalação para você botar os jogadores que foram convocados e tal. E eu não coloquei o Rafinha... Porque, pra mim, é um dos caras que o Rafinha eu já começo, na verdade, a não confiar pra ser titular absoluto, porque pra mim, na minha convicção, o titular seria o Luiz Henrique. Pra mim, eu já começaria com ele. Porque ele é um jogador que sempre quando jogou, teve a oportunidade de jogar 5 minutos, ele fazia um fuzuê. Ele criava oportunidade, driblava, partia pra cima, não tinha medo, tinha personalidade. O Rafinha jogando aberto na seleção, eu não consigo ter essa confiança. Pra mim, tem que jogar por dentro. E aí, aí eu vejo o Martinelli do outro lado. Que, cara, eu não consigo enxergar isso nele, ele não consegue despontar. Aí o Vinícius Júnior também, eu não consigo ver ele despontando na seleção. Aí eu usei esse argumento falando do Rafinha, aí os caras falaram, por que você não tirou o Vinícius Júnior? Porque eu vejo um Martinelli a mesma coisa. É um cara que eu não consigo ter convicção nele. E entre os dois que eu não tenho convicção, que é o Vinícius Júnior, que não consegue desempenhar a mesma coisa no Real Madrid, na seleção, eu deixo ele e aí eu tiraria o reserva, que é o Martinelli. Aí eu pensaria alguma coisa, igual, improvisa o Antony, sei lá, bota o Endrick jogando aberto, faz qualquer coisa, mas eu não tenho essa convicção mais no Martinelli. Pra mim já acabou. O Rafinha já é o próximo da fila, na minha cabeça já. Eu tenho pra mim que depois daquela temporada espetacular que ele fez pelo Barcelona, ele deu uma decaída, assim, foi um pouco golfinho, teve lesão, né? Também e tal. Subiu, fez uma gracinha e voltou a ser o que era. Acho que o que atrapalha muito, agora a gente vai falar meio que de forma geral, mas citando esses jogadores da seleção, dessa panela, é justamente o ego. Entendeu? Eu acho que o Casemiro, como um capitão,
como ele já foi. Não pode dar esse tipo de entrevista. Igual ele deu uma entrevista que ele praticamente apontou pro Endrick e falou, olha, não te levaria porque você não entrosa com a minha galera. Entendeu? Eu acho que o Rafinha, ele tem muito disso. Depois dessa temporada que ele fez, acho que o ego pegou um pouco e ele não consegue voltar a desempenhar o básico, digamos assim. Mas é aquela coisa também, que se a gente for tirar, a gente vai colocar quem? É complicado. É cobertor curto. Sim, não tem muito assim para apontar. Os bons não estão rendendo, mas será que se a gente tirar e colocar os mais jovens? Pode ser que sim, mas não tem como colocar essa responsabilidade no colo deles de uma vez, né? Eu gosto muito do futebol do Ryan. Eu espero que ele realmente dê certo. Eu gosto de ver o Luiz Henrique jogar, principalmente no segundo tempo, com o Endrick. Eu acho que os dois conversam muito bem ali quando o Endrick entra mais centralizado e o Luiz Henrique aberto. E eu acho que dos nomes é isso. O Fabinho me deixou um pouco surpresa, mas é mais pela idade também. Eu vi que ele já tinha sido convocado outras vezes e tá jogando muito bem. Na defesa, não consigo aceitar Douglas Santos na seleção. Para mim é uma coisa que... Acho ok. Acho que não tinha não é um problema crônico, porque é falta. Você tem falta de laterais na seleção. Pra mim, em todas as seleções, tem problemas laterais. Você não consegue achar um país... Tirando até a França não tem um lateral direito... Nossa, sem palavras na lateral direita. Na esquerda tem o Theo Hernandes, mas nas duas, nenhuma seleção eu consigo pensar assim que tenha fácil. Entendeu? Portugal tem dois laterais muito bons, né? Tem o Nuno, que é... Cancelo. E o Cancelo, mas o Cancelo já teve altos e baixos. O Cancelo, ele foi para a Arábia, não foi isso tudo. No Barcelona eu não vejo ele sendo esse cara fenomenal, igual ele já foi lá no City, lá atrás. Ele foi um cara muito estupendo. Na Inter também. Mas hoje eu não vejo ele como ele já foi antes, mas é um baita lateral. O Nuno, nas últimas 2 temporadas, ele vem voando. Nessa eu não vejo ele tendo tanto destaque assim, mas é um cara que tá indo bem, tá em fase boa. Mas, tipo assim, é difícil para todo mundo, praticamente, eu vejo assim. Mas é um cara que eu vejo ele mais também como polivalente. É um cara que pode ajudar no meio campo ali, fechar no meio campo, se precisar. Eu acho que o Ancelotti, ele fez uma convocação pensando também em atletas que jogam em mais de uma posição. O Danilo, que a gente não gosta, que é o do Flamengo, tá pela experiência, porque pode fazer a lateral e pode jogar de zagueiro. As 2 laterais, inclusive. O Bremer, né? Uhum. Joga de zagueiro, mas também quer dizer, o Ibanez, né? Ibanez, na lateral direita. Jogou na lateral direita em alguns jogos aí, então tá nisso aí mesmo. Não tem muito pra onde fugir. Mas eu acho o Ryan, cara, eu tenho muita expectativa boa nele. Igual você falou do Ryan também, antes de terminar esse raciocínio. Desde quando ele estreou, se não me engano, no Bournemouth, foram 16 jogos, parece. O time não perdeu nenhuma vez. É papo, tipo assim, antes dele, aproveitamento do time era 40 e alguma coisa por cento, 45, 46. Agora o time tá com 63, algo assim. Então, ele foi uma peça meio que fundamental nessa virada de chave do Bournemouth. E aí, pegando esse recorte do Endrick, que você falou da entrevista do Casemiro, eu até entendo um pouco no sentido de... eu vi algum recorte, parece que ele falando que não ia o Endrick não era o cara para decidir. Mas eu até entendo, porque também você está tirando a responsabilidade dele também. Sim. Mas eu entendo também como, igual a gente falou no começo, o João Pedro pediu o Neymar na seleção. Eu acho que não é só o João Pedro, acho que todo mundo da seleção ele pede ele. Todo mundo da seleção, ex-jogadores, só alguns jornalistas que não pediram o Neymar. E eu vejo que... A gente até brincou antes, né? Será que o Neymar vai ser... É Neymar e 25. E agora, será que a discussão vai ser Neymar e mais 10? Não acho que a gente tá nesse nível ainda, não. Tipo assim, voltamos para essa estaca. Eu acho que foi uma discussão válida até 2022. Que aí, realmente, por exemplo, foi a primeira Copa. Vini Júnior, o Rodrigo, né? Que tá fora por lesão. Primeira Copa dele também. Então, tipo assim, tinha essa expectativa em cima dos meninos, mas o Neymar estava ali de veterano. Eu acho que pela realidade física do Neymar hoje e o momento em que ele está vivendo no Santos, né, que o Santos já não é aquela potência mais,
tira um pouco dessa responsabilidade. Eu acho que o Neymar ele tá indo como um nome de confiança, assim como... Vou fazer um paralelo até meio bobo aqui. Assim como o Júlio César foi em 2014, com o Filipão. O Júlio César estava jogando na Série B da Inglaterra. Na verdade, nessa reta final dele de 2014, ele foi jogar no Toronto da MLS. Sim. Mas, então, ele foi como um homem de confiança. Eu vejo o Neymar também em questão, assim, para conter o grupo, né? E também porque ele é um cara que sabe bater pênalti, inegavelmente, sabe bater falta, então, né? Se for pros pênaltis, tem que deixar ele bater primeiro, né, gente? De Deus, né? Pelo amor de Deus, faz igual da última vez, Copa. né, Tite? E vai ser o escudo, né? Pra essa molecada. Eu acho que alguém fez a pergunta na coletiva. Eu peguei a coletiva mais ou menos assim, depois da convocação. Perguntaram se o Neymar titular. E ele falou, velho, a gente vai treinar, a gente vai fazer lá, vamos ver como é que vai ser. Ele não cravou o Neymar titular, não, mas pela capacidade técnica do Neymar, se ele tiver com 50% do físico, não tem condição de ele ser reserva, na minha opinião. Assim. Ele tendo condições físicas, tendo esse período de treinamento aí, se tiver bem, ele vai ser titular. Mas o treinador não cravou ele, né? Vai depender de muita coisa aí. Mas eu acho que realmente, tipo, talvez seja até bom, né? Ele ir sem essa pressão toda, porque, querendo ou não, o Neymar, ele pegou uma... Não sou das maiores fãs dele, né? No futebol, acho que ele deixou de render já tem muitos anos, ele tem sobrevivido com o nome. Mas, querendo ou não, o Neymar, quando ele surgiu com nomes muito bons que não acompanharam a boa fase dele. Então, tipo assim, ele passou todo o ciclo dele na seleção... Carregando a seleção inteira. Tipo, 2014, 18, 22. Por sorte, né, ganhou a Olimpíada de 2016. A Copa das Confederações também. Sim, também. Então, assim, tá, mas se a gente for pegar, por exemplo, e jogar essa responsabilidade pra cima de um nome... Vinícius Júnior. Que é um dos pilares do Real Madrid. Resumindo, não sei se a Kisla tá pensando assim. Vão ter um Brasil e França. O Neymar, vai ter o Neymar na ponta esquerda contra o lateral ou vai ter o Martinelli, por exemplo? Qual que vai mais assustar o time adversário? Exatamente. Eu acho que é isso que tá falando. Não, mesmo que ele não esteja tão bem assim, mas a expectativa é essa de, opa, tô preocupado com esse trem aqui. Esse cara aqui pode fazer um trem diferente, então... Esse cara pode me agredir, né? Pois é. Eu acho que é válido e não tem como cortar um jogador como ele. Se ele não fosse, eu também não ficaria. Tipo assim, tão surpresa. Mas já que foi, tipo assim, não tem o porquê de ficar batendo o pé, não. Porque não tem nome pra... Em relação ao Neymar, eu só não gosto da discussão que não é relacionada a futebol, cara. Esse extracampo, né? Idiotice demais. Você pode criticar o Neymar por ter jogado pouco, porque não tá jogando igual antigamente, mas usar outros argumentos que não é o futebol não faz sentido. Sim. E tem gente que pega pesado nele por causa disso aí. E não vai entrar aqui no assunto, mas é... Complicado, né? Pois é. E também agora, né, galera? São 26 nomes, vai ter a preparação, né? Acho que é final de maio, começa, não sei quando que eles vão se apresentar para a seleção. Acho que é no final, se não me engano, no final mesmo. Porque dia 13 já tem jogo, vai ter 2 amistosos, vai ser um aqui contra o Egito, né? E lá contra... Esqueci, mas vai ter um amistoso aqui e um amistoso lá. É que eu queria falar do raciocínio, é questão de contusão. Às vezes acontece, né? Aqui no Brasil, na preparação, ou já lá no país da Copa, às vezes um jogador é cortado. Não sei. Vamos ver. Mas enfim, né? Agora encerramos. Alguma expectativa para a Copa do Brasil? Só chute. Quartas de finais, igual... Eu acho que chega na semi. Chega na semi? Daqui, você acha que na semi? Chega na semi. Semi pra mim e tá bom, tá justo. Acho que é impossível o Brasil. Impossível assim, né? Se a gente levar em consideração as outras Copas, o Brasil tem tido um... Chegou até as quartas. Apesar de ter nomes... Sempre para europeu. Questionáveis entre os relacionados, o Brasil tem feito... tem rendido um bom desempenho. Pelo menos até as quartas, eu acho que chega. A semi, não sei. A gente vai depender, porque tem muita seleção. Até a semi você consegue... E sempre tem a zebra. Então, assim... Eu não ficaria... E tem sempre alguma seleção muito grande que cai na fase de grupo, né? Então, não dá pra... Realmente. Mas também não tem nenhuma seleção assim... Essa é a favorita. Só talvez a França, assim, que tem um grupo muito bom.
Mas que tá jogando pelo grupo também, porque individual deu uma... É sim, mas é o coletivo, né? Mas não tem nada. Nem a Argentina, que foi que é a atual campeã, você fala assim, não, a Argentina é favorita. Não dá pra cravar que a Argentina é favoritaça. Então, assim, tá muito igual. Eu acho que realmente o coletivo pode fazer diferença até na seleção brasileira, se encaixar bem o esquema, né? Então, galera, a gente fica por aqui. Vamos continuar acompanhando, né, a apresentação. No próximo episódio a gente volta a falar sobre a apresentação da seleção brasileira para começar a se preparar para a Copa. E para mais informações, fiquem ligados nas nossas redes sociais e também no nosso site, drd.com.br. E até a próxima.